Quero resolver de uma vez por todas a questão da burrice do Trump. Vou dedicar uma sessão inteira do programa a isso. Outra sessão será sobre os crimes do senador Schiff e do diretor Fabriar Comey, pelos quais eles podem pegar 20 anos de prisão cada um. Como punição, eu colocaria ambos na mesma cela. Depois, mais sobre a princesa Hillary, que disse: se tentarem me empurrar para baixo, me arrastar para o fundo, continuação, algo assim, eu vou arrastar metade de Washington comigo. E ela não disse isso nos bastidores, mas sim em um programa de televisão olhando para a câmera. E eu acho ela assustou todo mundo que precisava assustar. Acho que vamos começar com uma pergunta para o presidente. O que vai acontecer se a Rússia não concordar com o cessar-fogo? A Rússia sofrerá alguma consequência se Vladimir Putin não concordar em parar a guerra? Após seu encontro de sexta? A Rússia vai pagar, claro que vai pagar. E sério, eu acho que alguns vão rir, mas eu pensaria bem sobre isso. Vocês sabem quais serão as consequências deles? As consequências virão, sanções, tarifas virão. Eu não deveria dizer isso. Obrigado. E agora vocês vão ouvir Kellyanne Conway, ela é a pessoa que, basicamente levou Trump à vitória em 2016. Ela e Bannon foram as mentes e as forças por trás disso. Agora segue uma pergunta para ela do apresentador. Kellyanne, a conversa mudou para o encontro no Alasca nesta sexta com Putin. Ouvi que pode haver outro encontro. Ele sugeriu que, se ajudarmos, eles podem não precisar de um cessar-fogo já na sexta-feira. Isso seria com Putin e Zelensky? Um segundo encontro como algo em 2 níveis? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Ele é um pacificador e faz acordos. Ele faz isso por meio de acordos comerciais, fiscais e de paz. Eu valorizo o fato de que o presidente deixa a porta aberta para futuras negociações. Ele não espera que as pessoas venham à mesa e se rendam, mas ele quer negociar. Se você leu A Arte da Negociação, sabe que ele começa de forma grandiosa e ousada, depois adapta suas ações à situação e aos envolvidos. É inteligente se encontrar primeiro com Putin separadamente. Ele se encontrou com Zelensky, Zelensky aceitou cooperar. Eles se encontraram no funeral do Papa, eles se encontraram no Salão Oval. O que se sabe sobre o evento? O general Kit Kellogg, enviado especial para a Ucrânia, faz um ótimo trabalho. Sid Wilkov é vice-presidente, ele tem uma equipe inteira, obviamente. A secretária Rubin, toda a equipe. Acho curioso que Putin haja assim, já que costuma anexar países soberanos, como a Crimeia em 2013, ou invadir, como fez com a Ucrânia em 2022. Quando Joe Biden está na Casa Branca, como vice-presidente e presidente, aí está Donald Trump, aqueles presidentes dizem para parar com isso. Mas ele não parou, ele entrou em Kiev. Ele matou e destruiu mais pessoas inocentes. E eu acho que isso mudou a opinião do presidente sobre o que você está fazendo, matando pessoas inocentes. Como podemos sentar à mesa de negociações? Além disso, eu acho que Putin não poderia viajar para alguns países porque ele poderia ser preso assim que chegasse. Então, pelo menos ele pode vir para o Alasca. E veja, é isso? Esse é um ponto interessante, né? O presidente era responsável por essas negociações. E ele já fez isso com a Armênia, com o Azerbaijão, já fez isso com o Camboja, já fez isso com a Índia e está fazendo isso no Oriente Médio. Acho que ele merece o Prêmio Nobel da Paz? Sim, mas ele não faz isso por causa disso. Trump, em 200 dias de sua presidência, terminou 5 conflitos militares ao redor do mundo. Continuação. Em nenhum lugar, exceto no Irã, atuam forças, e no Irã apenas contra alvos muito específicos. Você consegue imaginar encerrar ou parar 5 guerras, incluindo um conflito de 30 anos na África e provavelmente um de 200 anos no Cáucaso, quando você se encontrar com Vladimir Putin? Ao se reunir com Vladimir Putin na sexta-feira no Alasca, você acha que conseguirá convencê-lo a cessar ataques a civis na Ucrânia? Bem, vou te dizer uma coisa. Eu já falei com ele sobre isso, já tive muitas conversas boas com ele. Depois volto para casa e vejo que um míssil atingiu um asilo ou prédio residencial, com pessoas mortas na rua. Então, acho que não há resposta para isso, né? Porque eu já falei sobre isso, né? Eu quero acabar com a guerra, essa é a guerra do Biden, mas eu quero acabar com ela. Eu ficarei muito orgulhoso de acabar com essa guerra junto com as outras 5 guerras que eu terminei. Acho que não há resposta. Eu teria uma boa conversa com Vladimir, pois o conhecia bem e nos dávamos muito bem.
Nós tínhamos a Rússia, eu tive que passar pelo engano russo. E isso foi uma tensão no relacionamento. Eu disse para ele, eles estão fazendo essa investigação falsa, Rússia, totalmente falsa. Criado por Adam Schiff, Hillary Clinton e seu grupo. E isso deixou nosso país muito vulnerável, porque eu realmente não podia interagir com a Rússia do jeito que deveríamos. Eu olho para o plano de emergência municipal porque espero que algo seja feito a respeito disso. Não, Trump não espera que Putin, como resultado dessa conversa na sexta-feira, saia da Ucrânia ou pare de bombardear as cidades ucranianas. Mas sem essa reunião de avaliação, Trump acredita que não haverá avanço em direção à paz. E dessa reunião, Estados Unidos da América e União Europeia decidirão continuação a seguir. Como fazer a Rússia sofrer continuação a seguir. E não só a Rússia, mas também aqueles que ajudam a financiar essa guerra. Ou então, após esse encontro, como reunir Putin, Zelensky, o Câncer, o Lagostin e o Lúcio na mesma sala. Trump não se preocupa só com a continuação, Ucrânia e mortos lá, mas também com as ações de Pelosi, Barr, Adamshi, os Clintons e outros nos frontes nacional e internacional. Quem incansavelmente, mas incansavelmente mesmo, sem parar nem por um segundo, mente, acusa, manipula e, na verdade, quem levou o mundo à beira da catástrofe. Essas pessoas colocaram o país em risco. Adam Schiff inventou tudo. Foi fraude. Saiu o relatório de Mueller. Todos eles me odiavam. Tinham 18 pessoas que odiavam Trump e disseram que eu não fiz nada de errado. Eles não acreditaram, nada foi encontrado após anos de investigação. Foi uma farsa criada pelos democratas, mas em particular por Schiff, Hillary Clinton, por todo esse grupo. Agora descobrimos tudo o que saiu nos últimos 2 meses. Incrível. Graças à inteligência. Espero que algo aconteça em relação a isso. Essas são as pessoas que colocaram nosso país em perigo. É impressionante que, lutando pelo poder, essas pessoas fizeram questão de prejudicar o país onde vivem seus filhos, netos, amigos e parentes. Será que eles são tão... Vai embora, legendas. Ou talvez a sede de poder e dinheiro tenha lhes cegado? Tanto assim, legendas. Acho que não são idiotas, mas canalhas. Gavin e Jerry Brown. O que vocês achavam que ia acontecer quando nos últimos 25 anos deixaram entrar na Califórnia 10 milhões de pessoas sem documentos? Onde eles estão? Onde eles iam morar, onde iam receber atendimento médico, onde iam estudar. Como isso deveria afetar outras pessoas? Como eles iam dirigir se não sabiam nada sobre as regras de trânsito americanas? Onde iam conseguir o registro de habilitação? E isso te afetou? E a resposta é não, isso não te afetou. Isso afetou outras pessoas, pessoas pobres, pessoas de classe média. É por isso que você fez isso. Você se sentiu bem, mas nunca viveu entre as pessoas que supostamente protegia. E em isso está o problema. Isso sobrecarrega o sistema. Quem vai pagar por tudo isso? Como isso vai afetar todos nós? Bem, digamos, os moradores da Califórnia. E a primeira coisa que você faz é violar a lei conscientemente? Cruza a fronteira. Sem permissão. Depois você faz. É. Você fica lá sem permissão. Terceiro, o que você provavelmente vai fazer é tentar justificar isso com algum tipo de identidade falsa. Então, essa... política muda. Sabe, posso te dizer, goste você ou não, mas se eu for a um grande shopping no meu bairro às 6 horas da manhã, você precisa ver o estacionamento. Está cheio de lixo, mas as pessoas continuam vindo. E não são os cidadãos dos Estados Unidos da América que fazem isso, porque eles foram criados de outra forma. Quando eu vou à loja, quando vejo as pessoas, elas sempre devolvem o carrinho. Mas as pessoas que acabaram de cruzar a fronteira, a atitude delas, talvez sejam muito pobres, mas a atitude delas é assim. Eu não estou acostumado com seus costumes e tradições, mas eu conheço aqueles de onde eu vim. E se eu for deixar o lixo em alguns dias, ontem eu fui lá, tive que revirar a comida, 5 carrinhos Jack, antes de encontrar um sem lixo. E não são os do parque, mas os que ele devolveu, neles há jornais. Sabe, descontos? Ou guardanapos, ou lenços umedecidos no carrinho de compras. E toda vez é simples assim. Isso
Está em todo lugar. Quando você... Mora lá. E quem trabalha comigo em Tony Powell Auto não faz ideia de como é. E eles, quando vão ao médico, eles não esperam. Eles não esperam de 15 minutos a 3 minutos. Como disse, fui a 2 especialistas. E nisso... Nessa região, consultas demoram meses para serem agendadas. O médico e... Como é vê-los? Preciso digitar isso, Victor. Então... Precisamos ser rápidos. Já passou por isso? Quando veio aqui pela última vez? Não lembro. Sim, tudo bem. Tem problemas. Tchau. Assim mesmo. Filas enormes nos hospitais, salas de aula lotadas. Além disso, alguns alunos não entendem o idioma, nunca estudaram nenhuma matéria, nada. Como podemos educar nossos filhos em uma atmosfera assim, se o Ecos Tillicrypt nunca tirou carteira de motorista e mesmo assim dirige carros pelas nossas ruas? E aqueles que andam em grupos pelos parques escuros e ruas laterais? Quando você tem um país como o México, que exporta pessoas intencionalmente para receber 63 bilhões de dólares em remessas que eles enviam para casa, você tem um multiplicador de efeito de poder. O México está tentando deliberadamente destruir a fronteira. Ou, como disse o Sr. Abrador, isso é uma coisa maravilhosa. Para ficar claro, no total, as remessas de dinheiro ganho nos Estados Unidos da América enviadas para casa, para o México, somaram no ano passado 62,5 bilhões de dólares, há muito tempo se tornando uma das principais fontes de renda da economia do país, o México. A indústria do turismo. Para comparar, no México, o turismo gera 33 bilhões, metade do valor das remessas de imigrantes ilegais nos Estados Unidos da América. Os derivados de petróleo, um setor bem-sucedido, rendem ao México 41,6 bilhões em exportações. Ou seja, o México tem muito interesse nos milhões de imigrantes ilegais que vão para os Estados Unidos da América, muito interesse mesmo. Mas vamos voltar à Ucrânia. A Rússia, como nos informaram, rompeu a linha de frente e soldados em motocicletas avançaram profundamente no território que Putin chamou de seu, embora não o tenha conquistado, mas já o colocou na Constituição. Putin queria ir ao encontro com Trump amanhã para mostrar que os soldados russos estão conquistando Donetsk. Por isso, Trump deve pressionar Zelensky a entregar toda a região. Para isso, ele enviou centenas de soldados em motocicletas. Como carne de canhão, o único objetivo deles era capturar território sem ter armas para mantê-lo. Ou seja, lançaram a carne de canhão para romper a linha. Para que, durante o encontro no Alasca, houvesse a sensação de que a Rússia é capaz de capturar as regiões às quais ela, digamos, reivindica. Vai ser engraçado se na sexta-feira eles forem expulsos de lá. Isso me diz uma coisa interessante, que Putin está pronto para negociações. Caso contrário, por que fazer essa demonstração? Ou seja, o tempo de enrolação talvez já acabou e começa a negociação. Posso estar enganado, mas então, por que ir ao Alasca e programar as ofensivas para coincidir com a viagem? Não se esqueçam, senhoras e senhores, de se inscrever e ativar o sininho também. Mas o mais importante, o mais importante, mandem os links desses vídeos para seus conhecidos. Muitos nem conhecem. E pensam que o preto é dourado, alaranjado, mas na verdade é verde. Antes que eu me esqueça. E todos que avisaram que vão ao nosso concerto de Alexander Gorodnitsky na sexta-feira, então vai ser no pátio, o calor já vai ter passado e acho vai ser, como sempre, maravilhoso. É potluck, traga e coma o que quiser. Cheguem às 6, o concerto começa às 7, vamos comer um lanche, beber um pouco antes e depois um pouco mais depois. Após o concerto, você poderá comprar uma coletânea de poemas e músicas e tirar foto com o poeta, autor de Atlantis e outras obras que amamos.
Vocês sabem, eu conversei com alguns conhecidos que muitos especialistas de língua russa e alguns de língua ucraniana frequentemente repetem sobre o Trump algumas coisas que foram incutidas neles pela televisão zumbi. Lugares comuns. Eles têm certeza de que pensam de forma original. Ao mesmo tempo, por exemplo, nos canais de Nagy, Shvets, Gordon e outros funcionários da KGB, como Gudkov e Zirnov, na minha opinião, eles costumam dizer que Trump é um idiota, que ele é limitado, né? Um fracassado mal educado. Eu gostei muito disso, um fracassado mal educado. Vamos começar pelo fracassado. Recebendo do pai um capital de 3 milhões de dólares, Donald Trump criou um império de 5 ou até 10 bilhões. Com certeza isso é um fracasso, porque Shvets teria transformado esses 3 milhões em 100 bilhões. Legendas minimum, legendas Dima Torzok, Trump fracassado, legendas Dima Torzok, legendas feitas por Dima Torzok, Nagy. Se quisesse, pegaria 30 milhões ou até 40, mas não quis. Isso é menos que nada. Bem, dignidade, digamos assim, sim. Para o nome dele estar no arranha-céu mais prestigiado de Tóquio, acabei de ver isso pessoalmente. 2 dos 3 livros de Trump fracassaram. Só um virou best-seller mundial, os outros apenas nacionais. Gordon, por exemplo, escreveu 5 livros como D.M. Gordon. Já passou do Trump, viu? E todos são bem mais grossos que os do Trump. Eles não são vendidos apenas porque Dmitry não quer se desfazer deles. Caso contrário, venderia mais que Trump. O programa de televisão do Trump não virou o mais popular do mundo. O Super Bowl teve 45 milhões de telespectadores, superando o Aprendiz de Trump com 42 milhões. Zirnov, Yakovin e Yakovenko e outros. Esqueci como. Outros sobrenomes. Se nós 3 pegássemos esse trabalho, superaríamos o Super Bowl com facilidade. Legendas. Vergonha para Trump, que ganhou só 467 milhões de dólares com seu show fracassado. Bem-vindo, Simplório. Na verdade, ele superou o Oscar, que hoje é assistido por menos da metade do público que assistia ao Trump. Legendas. Dima Torzok. Talvez qualquer tolo assista ao Trump, onde Trump aparece. Talvez consiga fazer um segundo show, mas o primeiro não. Já nem falo que ganhar 3 vezes a indicação do Partido Republicano qualquer um poderia, mas do Partido Democrata esse fracassado babão nunca ganharia. Legenda feita por Dima Torzok. De frango, sim. De pombo, talvez. Depois de lidar com o fracassado e o perdedor, vamos olhar para a falta de inteligência. Em 24 horas, ele encerrou o conflito entre Índia e Paquistão, ambos com armas nucleares. Se fosse mais inteligente, teria parado em 12 horas, venceu Turquia, Armênia e Azerbaijão. Paz, Dima Torzok. Era mesmo necessário fazer isso? Essa é a questão. Um idiota poderia vender armas para eles por uma fortuna, mas ele resolveu simplesmente dar. Não foi inteligente, não. O idiota foi se meter na África para tentar fazer as pazes entre o Congo e os vizinhos. Posso trocar alimentos por elementos de terras raras deles. A Tailândia venceu o Camboja. Legendas, ora, para onde vai com eles? Suas caras sujas e atrevidas, seu tolo. Sempre esses que mais se metem, legendas. Em geral, bem, um tolo ingênuo, como dizem os russos inteligentes, os tolos ingênuos vivem aqui na América, e o maior de todos os tolos ingênuos é, claro, Donald J. Trump. Sim, ele não é só um tolo ingênuo, mas também um completo idiota, e um idiota completo e absoluto. Além disso, as cabeças russas inteligentes dizem que Trump é um narcisista.
Em famílias de narcisistas, geralmente há brigas, pois eles só pensam em si e não se importam com os outros. Quem quer que seja, os filhos de narcisistas não querem fazer nada, esperam pela herança do pai e ficam à toa. Como o Hunter, por exemplo, sim. Bem, o pai dele é inteligente, por isso ele faz isso. O que precisa fazer para se divertir? E espera o pai morrer, aí vai ter uma boa herança. E esse, o Trump, né? Onde quer que você olhe, até dá nojo que filhos. Não dá para acreditar. Não é normal quando não fumam, não bebem, não tomam comprimidos, não usam veias, nem injetam nada, não fumam nada. Educados, todos trabalham, têm famílias, filhos, simplesmente. Um horror nojento. Algo realmente absolutamente impossível. E ninguém rouba. Das crianças, quero dizer. Ou ainda não pegaram. Bem, talvez não tenham pegado. E o próprio Redactor, bem, com certeza, é um idiota. Idiota. Poderia, idiota, ter roubado um monte, idiota. Bem, poderia estar sentado na Casa Branca, sim. Ah, quanto ele poderia ter conseguido. Sim, poderia receber propina de cada policial. Como em países normais como a Rússia, sim, olá. E não faz nada disso, o que mostra que Trump é um idiota. Idiota. Um esperto com certeza teria roubado. Idiota. Sim, qualquer um lá, Raskin ou Pionkovsky, basta ter oportunidade. Ou enganou a Receita Federal, ou o banco com hipoteca, ou aumentou dias de trabalho nos papéis para si mesmo. Sim, da antiga pátria. Isso teria sido inteligente. E o Trump é um idiota, fracassado, pavão, sem educação, grosseiro, até mesmo burro, Europa, cabelos amarelos. Mas, por algum motivo, com 4 esposas lindas, também burras. Acho que, como dizia o camarada Hunter Biden, provavelmente elas vieram do Epstein. De uma montanha de canalhas, mentirosos e trapaceiros, escolheram o mais nojento de todos, Adam Schiff. Ele liderou o impeachment no Congresso LGAL diariamente. Ele falava palavras o tempo todo, assim, que ficava claro que ele não consegue viver sem mentir. Vazava informações para a imprensa e afirmava que nos documentos secretos estava claramente provado que Trump estava na mão do escritório. E faz tudo que os curadores querem. Várias vezes aparecia na televisão e dizia: eu já vi isso, vocês vão ver amanhã ou depois de amanhã, mas eu já vi 100%. Foi por esse trabalho excelente e canalha que Schiff virou senador saindo do Congresso do estado da Califórnia. E continua mentindo, enganando, distorcendo os fatos e induzindo as pessoas ao erro. Porque, se formos ver bem, ele não sabe fazer mais nada. Bem, chegou a hora dele, eu espero. A denunciante democrata contou para A informante do Partido Democrata informou ao FBI que o então congressista Adam Schiff aprovou o vazamento de informações secretas para desacreditar o presidente Trump. E a Casa Branca dá sua primeira reação. O presidente já declarou que quer que Adam Schiff seja responsabilizado pelas inúmeras mentiras que ele contou ao povo americano em relação ao escândalo Russiagate. Tenho uma citação da diretora do FBI. Durante muitos anos, alguns funcionários usaram sua posição para vazar seletivamente informações secretas a fim de moldar narrativas políticas. Tudo isso foi feito com um único objetivo: usar a inteligência e as agências de aplicação da lei para fins políticos. Esses abusos minaram a confiança da sociedade em nossas instituições. O FBI agora liderará os esforços com parceiros do Ministério da Justiça e do Congresso. A senadora Adam Schiff enfrenta pressão para renunciar ao Congresso, pois o FBI e o Ministério da Justiça têm uma testemunha direta que depôs contra ela. Um funcionário do Partido Democrata de 12 anos que trabalhou para Schiff durante o período do Russiagate. Adam Schiff está sob investigação criminal por vazar informações secretas para a imprensa. Como presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, ele mentiu e distorceu a visão do público sobre o presidente Donald Trump e sua administração. Todos lembramos do que Adam Schiff fazia. Por anos, ele dizia ter provas de que Trump era agente russo, trabalhava para Putin e tinha ligações financeiras com russos, mas tudo era mentira.
Na época, ele presidia o Comitê de Inteligência da Câmara, um dos cargos mais influentes do Congresso. Ele fazia parte do grupo dos 8, por isso a mídia o levava a sério. Nunca antes o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara foi visto tão partidário de um só partido. Este é um trabalho muito sério. Eles, junto ao membro da minoria, são os únicos do Congresso com acesso aos projetos secretos e privilégios especiais. Acontece que Schiff não apenas mentiu para o público ao afirmar que tinha informações de inteligência provando que Trump era um traidor, ele selecionava as informações que queria e vazava para a imprensa. Adam Schiff, presidente do Comitê de Inteligência do Congresso, era um dos 8. Continuação em breve, problema, continuação em breve, continuação. Naturalmente, eles aconselham e decidem no final para o presidente, mas são exatamente essas bem, cerca de 12 pessoas que decidem o destino da América. Ele foi um deles. Um desses pessoas. Continuação em breve. Talvez ele não fosse o único, mas sobre esse temos certeza. Adam Schiff estava entre eles, ao mesmo tempo tentando continuação destruir a sociedade americana por dentro. Se isso for verdade, quão grave é essa violação e o que pode ser feito? Isso é muito sério e Adam Schiff faz jus ao nome. O vazamento de informações secretas, como você sabe, é um crime grave e caberá ao Comitê de Supervisão, ao Comitê Judiciário, lidar com isso. Essa é uma acusação séria. Pedi ao senador Schiff que renuncie imediatamente. A nova promotora do Distrito de Colômbia, Janine Perro, está liderando a investigação. A última pessoa que você gostaria de ver liderando uma investigação contra você se você fosse Adam Schiff? Janine Perro afirma que, devido à sensibilidade e repercussão do caso, está supervisionando pessoalmente. Para lembrar o que Janine Perro acha de Adam Schiff, veja isto. Então, o que ele faz é tentar atiçar o apetite dos americanos, preparando o terreno para o impeachment, enquanto o Washington Post afirma: esse cara tem 4 Pinóquios, ele é um mentiroso. O resto é com vocês. Janine Perro, na época, era apresentadora na Fox e, antes disso, foi juíza. Agora ela é procuradora-geral de Washington. O terror dos políticos e burocratas com uma língua muito afiada e comprida. Mas não foi só o senador Schiff que vazou informações secretas. O diretor do FBI Comey, digamos assim, pelo menos fazia a mesma coisa. Suspeitamos de outras coisas, mas resolveremos depois. Tudo bem, isso é importante. Em uma entrevista na Fox News com Sean Hannity, o jornalista John Solomon revelou documentos alegando que o ex-diretor do FBI, James Comey, usou um professor de direito da Universidade de Colômbia para secretamente repassar informações confidenciais em seu nome para o New York Times. De acordo com os documentos, o professor disse aos agentes do FBI que ele regularmente agia em nome de Comey para combater histórias negativas. Após se encontrar com Comey e receber dados confidenciais, esse professor entrava em contato com o New York Times, que então publicava o que parecia ser um vazamento. John Solomon apontou para a negação evasiva do professor, comparando-a com a de Bill Clinton. Acusou Comey de ignorar regras do FBI para se promover e prejudicar a imagem de Donald Trump. Permita-me mostrar isso na tela. É um trecho muito longo que você tem aqui, vale a pena ler. Vou deixar você resumir e depois quero ouvir sua conclusão do que você vê aqui, pois acho muito acusatório. Você descobre que James Comey evitou o departamento de imprensa do FBI ao tentar mudar a narrativa em Washington, melhorar sua imagem diante de ataques democratas e prejudicar Donald Trump. Os democratas ficaram irritados com James Comey por divulgar informações antes das eleições sobre o fato de que poderiam haver novas evidências no escândalo dos e-mails de Hillary Clinton.
Hillary culpou Comey, os russos e outros pelo resultado das eleições, mas não assumiu responsabilidade pela própria derrota. Mas MC Comey tentou corrigir isso e ele teve a última palavra. O professor de Direito da Universidade de Colômbia, Daniel Richmond, foi confirmado e interrogado. Richmond afirmou: "Sim, usei meu contato com o repórter Michael Schmidt, do New York Times. Ele é um dos autores do material que ganhou o prêmio Pulitzer, pelo qual o presidente Trump está processando agora. E meu objetivo era melhorar as histórias negativas sobre James Comey e criar uma narrativa, ou seja, estabelecer a narrativa sobre a conspiração com a Rússia." Essa pessoa agiu fora dos canais oficiais da assessoria do FBI. E em algum momento, como o FBI observou, você se encontrou com James Comey. Ele lhe deu acesso a informações confidenciais. Após isso, você conversou com o repórter do New York Times, que divulgou possível informação confidencial. Você fez isso? E ele dá, eu acho, talvez a negação mais famosa que as pessoas lembram desde que Bill Clinton disse sim. Isso depende do que significa a palavra é. Ao tentar ocultar o caso com Monica Lewinsky, ele afirmou: "Posso dizer que não confirmei a informação. E com ressalva, que não lhe dei dados secretos." Com ressalva, preciso de espaço, é um momento incomum. O FBI claramente tinha fortes suspeitas de que isso era um possível caminho alternativo para o vazamento de informações, possivelmente informações secretas para a mídia, com as digitais de James Comey. Eles não avançaram, pois não levaram Comey nem Daniel Richmond ao grande júri. Como dissemos ontem à noite sobre Adam Schiff, aqui há uma testemunha dizendo: "Eu estava na sala quando ele autorizou o vazamento de informações de inteligência." Acontece que é um beco sem saída e mostra o sistema de justiça duplo do Departamento de Justiça nos últimos 6 anos. Esses documentos nunca foram entregues ao Jim Jordan, que confirmou isso hoje. Só agora, 8 anos depois, sabemos disso. Graças ao que Kash Patel revelou, o FBI tinha todas as provas de como a falsa narrativa sobre a conspiração com a Rússia se espalhou por todo o país. Prejudicaram os eleitores e a primeira campanha do presidente Trump sem tomar providências. Isso é mérito do FBI, isso é mérito de Kash Patel, isso é mérito das pessoas que agora estão compartilhando essa informação com o público. Você vê algum perigo jurídico aqui? Acho que, se Pam Bondi seguir o caminho do grande júri, essas são as pessoas que serão convocadas perante o grande júri. Quero lembrar às pessoas que a maioria dos estatutos sobre informações confidenciais tem um prazo de prescrição de 5 anos, mas existe uma cláusula que o estende para 10 anos se for feito de forma intencional e consciente. Há evidências claras de um forte aparato criado para vazamentos, segundo documentos do FBI. Acho que o grande júri pode voltar e tentar obrigar a testemunhar e descobrir. Amanhã vamos indicar um novo caminho às pessoas. Com que frequência o FBI foi impedido de investigar a corrupção de Hillary Clinton na Fundação Clinton? A resposta vai te surpreender. Palavras finais. Amanhã vai haver uma enxurrada de informações sobre como o FBI acobertou Hillary Clinton. Que maravilha! E quais crimes ela cometeu na Fundação Hillary Clinton e como ela foi protegida? Porque a Hillary é simplesmente louca por dinheiro. Então, vamos esperar até amanhã. Maravilha! Depois de amanhã será ainda melhor. E depois ainda melhor. Até a próxima.